Oi, pessoal da segunda série, tudo bem? Então, hoje chegou o dia da gente aprender a resolver problemas com sistemas lineares. A gente aprendeu sistemas, aprendeu os métodos mais comuns de resolução de sistemas e aprendemos o escalonamento, certo? E hoje nós vamos então utilizar esses sistemas para resolver situações problemas. Para começar, pessoal, não se esqueçam, não saber resolver problemas de primeira é uma coisa natural, tá bom? Principalmente porque agora esses problemas não são mais aqueles problemas bobinhos, né? Problemas de ensino fundamental, são os problemas mais elaborados, são situações reais de problemas que poderiam acontecer mesmo, né? Então, o conselhinho que eu vou dar para vocês é: resolvam bastante problemas, certo? Quanto mais problemas você resolver, no começo você vai ter mais dificuldade, vai demorar mais, vai errar mais, mas se você persistir e continuar resolvendo problemas, você vai ver que com o tempo você vai ficar prático nisso e não vai sofrer tanto mais para resolver problemas, tudo bem? Esses problemas que eu sistematizei aqui para vocês são problemas que caíram em vestibulares de faculdades boas, né? Na Universidade Federal de Minas, na de Belo Horizonte, na Unicamp, na FUVEST. Então são problemas mais complexos mesmo, então é normal, tá bom? Vocês já copiaram esses problemas no caderno, conforme a orientação da aula anterior, e agora então nós vamos resolver, tá bom? Primeira coisa, primeiro conselhinho, para resolver um problema você precisa entender a situação de verdade. Você tem que entender o que está acontecendo, imaginar a situação acontecendo. E aí depois você vai criar estratégias, vai fazer alguns procedimentos que para você vai facilitar a interpretação do problema, tá bom? Vai estabelecer os dados, vai fazer perguntas para si mesmo, vai escrever com as suas palavras, enfim, você tem que fazer esse tipo de coisa para você conseguir resolver o problema. Quando tiver tudo arrumadinho já, o sistema montado, aí é só utilizar a técnica, que pode ser a do escalonamento, ou conforme o problema, conforme o sistema, uma outra técnica, mas o principal é montar quais são as equações que resolvem aquela situação, problema. Então vamos começar. Uma primeira leitura para eu me colocar a par do que está acontecendo e depois vou fazer alguns esquemas para ajudar na resolução. 3 pacientes usam em conjunto 1.830 miligramas por mês de um certo medicamento em cápsulas, comprimidos, tá? Então tem 3 pacientes e os 3 juntos, eles usam 1.830 miligramas por mês de um certo medicamento em cápsulas. Não está escrito aqui que é em quantidades iguais. Mais para frente, pela leitura, você vai ver que não é. Então, nada de pegar 1.830 e falar, divide por 3, está tudo bem. Lógico que não. Outras informações, ó. O paciente A usa cápsulas de 5 miligramas. É lógico que as 1.830 miligramas são para as 3 pessoas durante um mês. Então, aqui está escrito que o paciente denominado aqui A, ele usa as cápsulas dele com 5 miligramas de medicamento. Já o paciente B, ele usa cápsulas de 10 miligramas, ó, mais forte o medicamento dele. E o paciente C, de 12 miligramas, então mais forte ainda, mais concentradas as cápsulas dele. Então, ele deu essas 3 dicas já, tá bom? Então, tem as cápsulas do paciente A, do paciente B e do paciente C, e que o total de miligramas de todas as cápsulas por mês dos 3 pacientes totalizam 1.830 miligramas. O que mais? O paciente A toma metade do número de cápsulas de B, não de miligramas, de cápsulas, quantidade de comprimidos. Então essa é uma dica. Ó, o paciente A toma metade do número de cápsulas do B. E os 3 tomam juntos 180 cápsulas por mês. Então nós já sabemos, ó, que o total de cápsulas de A com B com C, ou seja, número de cápsulas de A mais de B mais de C, dá um total de 180 cápsulas. Isso são o total de miligramas das 180 cápsulas. Isso é o total de cápsulas. Outra dica, o paciente C toma um número de cápsulas por mês igual a... Opa, essa é a pergunta, isso não é uma dica, tá? Isso é a pergunta. O paciente C toma um número de cápsulas por mês igual a 30, 60, 75, 90 ou 120 cápsulas. Então, ele só quer saber do paciente C, tudo bem?
mas, né, quem sabe a gente acha do A e do B também. Então, vamos traçar uma estratégia para a gente resolver? Então, para começar, pessoal, vamos pegar essa dica aqui, ó, que os 3 juntos tomam 180 cápsulas por mês. Então, vamos estabelecer o seguinte, ó, que o número de cápsulas, vamos legendar. Problemas tem sempre que legendar, tá bom? Então, ó, o número de cápsulas que o A toma, eu vou chamar de X. O número de cápsulas que o B toma, vou chamar de Y. E o número de cápsulas que o C toma, vou chamar de Z. Tudo bem? E já que está escrito aqui que os 3 tomam junto uns 180 cápsulas, então o número de cápsulas de A mais de B mais de C vai dar 180 cápsulas. Quando você soma cápsulas com cápsulas, dão cápsulas. Então, a minha primeira linha do meu sistema vai ser X mais Y mais Z igual a 180. E essa linha está tratando de cápsulas. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos ver outra dica, ó. Ele diz assim, que o paciente A, ele usa cápsulas de 5 miligramas. Então, o B de 10 e o C de 12 miligramas. Então, vou somar as quantidades de miligramas agora, dos 3, porque eu sei o total que eles tomam por mês juntos, 1.830 miligramas. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se o A toma X cápsulas por mês e cada cápsula dele tem 5 miligramas, então, eu vou falar assim, ó, que o A, ele toma em miligramas 5x miligramas. Ó, o número de cápsulas de A é X. Cada cápsula dele tem 5 miligramas de medicamento. Então, ó, X vezes 5, 5x. Se eu juntar com o B, ele toma Y cápsulas. Só que cada cápsula dele é de 10 miligramas. Então, Y vezes 10y miligramas toma o B por mês. E eu vou juntar agora com o número de cápsulas vezes os miligramas do C. O C, ele toma Z cápsulas desse medicamento por mês. E cada cápsula é de 12 miligramas. Então, Z vezes 12, 12Z miligramas. E aqui tudo é miligramas agora, não é cápsulas. Ó, cada uma das cápsulas vezes 5 miligramas do A, mais cada uma das cápsulas vezes 10 miligramas do B, com cada uma das Z cápsulas de 12 miligramas que o C toma, dá um total de 1.830 miligramas por mês. Então, isso são cápsulas. Número de cápsulas, mais número de cápsula, mais número de cápsulas, dá 180 cápsulas. Isso é miligramas, ó, miligramas de um, mais do outro, dá o total de miligramas de todos, 1.830. Não pode misturar, bagunçar, entendeu? E como tem 3 variáveis, e vai ter solução, vai ser um SPD, eu vou achar mais uma equação para montar meu sistema. Então, a outra equação que eu acharei será essa aqui, ó. Olha a dica. O paciente A toma metade do número de cápsulas de B. Então, ó, o que o A toma em cápsulas? X. O A toma metade do número de cápsulas de B. B toma Y cápsulas. Então, essas aqui são as 3 equações do meu sistema. Tudo bem, pessoal? E aí, esse sistema aqui, pessoal, ele não está arrumado, escalonado, nada. Então, eu vou organizar esse sistema, certo? Essa linha tá belezinha, essa linha tá belezinha, essa linha não. Então, essa linha eu vou ajeitá-la, ó. Esse sistema é o sistema que resolve o problema. Eu vou arrumar essa equação aqui de baixo. Vou multiplicar isso aqui em cruz, ó. X vezes 2, 2x, igual y vezes 1 é y. Continuando ainda, dá mais uma arrumadinha aqui, eu vou ter essa linha, vai ficar assim, ó. Essa linha vai ficar assim. 2x, puxa o y para cá, menos y. Não tem z, como todas têm z, eu vou colocar então mais 0z, igual, não tem nada no segundo membro, igual a 0. Então, esse é o meu sistema. X mais y mais z é 180, 5x mais 10y mais 12z é 1830, e 2x menos y mais nenhum z é igual a 0. Então, esse é o sistema que eu vou escalonar, porque eu vou resolver ele pelo método do escalonamento. Muito bem.
A primeira linha já é 1x, a segunda é 5 e a terceira é 2. Então, a operação que eu vou fazer aqui, para organizar isso aqui, vai ser assim, ó. Ó, para cancelar esse 5x, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 5. Então, menos 5 linha 1 mais a linha 2. Fazendo isso, ó, fica menos 5x com mais x, mais 5x, corta o x. E depois, para cancelar essa terceira, que aqui é 2x, eu vou pegar de novo a linha 1, só que aí eu vou multiplicar por menos 2, né? Porque aqui é mais 2. E aí vou somar com a linha 3, com isso vai cancelar esses 2x aqui. Então, o nosso sistema ficará assim. Primeira linha não sofre modificação, copia ela. X mais y mais z igual a 180. A segunda linha vai sofrer a modificação, ó, escalonando ele. Menos 5 vezes x, menos 5x, com mais 5x, corta. Cortou o x. Muito bem. Nossa, fui limpar, piorou. Agora o y, ó, menos 5 vezes y, menos 5y, menos 5 mais 10, mais 5y. Menos 5 vezes z, menos 5z, menos 5 mais 12, mais 7z. Igual, menos 5 vezes 180 dá menos 900, menos 900 mais 1830 dá mais 930. 9, 9, 18, né? Tá certo. Então, ó, menos 5 vezes 180 dá menos 900, mais 1830 dá mais 930. Agora, multiplicando por 2, para cancelar o x da terceira linha. Então, vamos lá. Menos 2 vezes x, menos 2x, mais 2x, corta. Menos 2 vezes y, menos 2y, com menos 1y, menos 3y. Menos 2 vezes z, menos 2z, menos 2z mais 0, continua menos 2z. Igual, menos 2 vezes 180 dá menos 360, menos 360 mais 0 dá menos 360 mesmo. Muito bem, muito bem. Então, nós temos o escalonamento não está pronto, mas eu já cancelei os x. Agora, preste atenção, acho que nunca fizemos um exercício desse, ó. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho menos 3. E não adianta dividir por nenhum número, não adianta trocar de ordem, não adianta aqui também, não tem nenhum número que divide os 3 elementos da linha. Então, nesse caso, é o caso mais enjoadinho para fazer escalonamento. Por quê? Porque eu vou ter que mudar as duas equações aqui, pessoal. Ó, aqui é 5 e aqui é menos 3. Eu quero cancelar esse menos 3, vamos supor, né? Então, não tem nenhum número assim inteirinho que eu multiplico só essa linha e já somo com essa e cancela. Ou vice-versa. Então, nesse caso, eu vou ter que multiplicar as duas por um número diferente, uma pelo coeficiente da outra, antes de somar. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui é 5 e aqui é menos 3. Então, eu vou multiplicar a linha de cima, essa aqui, ó, por menos 3, que aí dá menos 15. E essa aqui por 5. Porque aí dá mais 15. Ó, ou melhor, falei besteira, né? Ó, eu vou multiplicar 5 por menos 3, dá menos 15. E menos 3 por menos 5, que aí dá mais 15. Tudo bem, pessoal? O que eu tenho que fazer é fazer que essa linha e essa se cancelem pelo menos o y, que é o que eu quero fazer. Então, eu multiplico essa pelo coeficiente dessa e multiplico essa pelo coeficiente da outra antes de somar, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Menos 3, linha 2, mais 5, linha 3. Tá vendo, ó? Eu multipliquei essa aqui pelo coeficiente que eu quero cancelar da de baixo, que é o menos 3. E somo com essa aqui multiplicada pelo coeficiente de cima, que é 5. Então, porque aí fica, ó, menos 3 vezes 5 é menos 15. E 5 vezes menos 3 é menos 15. Certo, pessoal? Ó, menos 15. Ah, não, minto. Eu vou ter que multiplicar. Vou manter o sinal dessa aqui, ó. Não vou multiplicar por menos 3, vou multiplicar só por 3, né? Porque aí, ó, 3 vezes 5, 15. E mais 5 vezes menos 3 é menos 15. Aí corta, tá bom? Então, observe o sinal. Aí, o nosso sistema novo vai ficar assim, ó. Ó, então, daqui eu venho pra cá, tá bom? Daqui eu venho para cá. Ó, para cá. Muito bem. Então, vamos lá. Copia a primeira linha, que não tem nada a ver. Não vai mudar mais, já tá certa. X mais y mais z igual a 180. Agora, eu vou multiplicar isso aqui por isso aqui.
pela linha 2, essa de baixo por 5, e aí somar as duas e por aqui, tá bom? A linha 2 não vai modificar. Então, 5y mais 7z igual a 930, né? Sempre a linha que tá aqui, ó. A última é que sofre a modificação no escalonamento. Então, vamos lá. Fazendo assim, ó. 3 vezes 5, 15. E 5 vezes menos 3, menos 15. Somando as duas, menos 15 mais 15 corta o y. Tudo bem? Agora aqui, ó. 3 vezes 7, ó, 21. 3 vezes 7, 21. E 5 vezes menos 2 é menos 10. Ó, 3 vezes 7 é 21 e 5 vezes menos 2 é menos 10. 21 menos 10 é 11, mais 11z. Igual. Agora o número, ó. 3 vezes 930, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Dá 2.790, ó. 3 vezes 930 dá 2.790. E mais com menos, ó, dá menos 5 vezes 360. 5 vezes menos 360 dá menos 1.800. Aí vou fazer a conta de menos, ó. 0, 0 para 9, 9, 8 para 17, 9, né? Rola 1, 2 para 2, nada. E deu positivo, ó. 990. Pronto. Fiz a continha, nem vou apagar aqui para vocês enxergarem quando forem estudar. Agora eu já tenho aqui um SPD. Por que eu sei que é um SPD? Porque o sistema está escalonado, ó, x, y, z. E na última tem só uma letra, que eu já descubro o valor dela aqui, ó, porque só tem essa variável. Então, se 11z é igual a 990, eu puxo aqui que o z é 990 dividido por 11, ou seja, 99 por 11 dá 9 e 1 0, 90. Então, o meu z é 90, certo? O que é o meu z? É o número de cápsulas de C. Eu não legendei aqui em cima, ó. E a pergunta é, o paciente C toma um número de cápsulas por mês igual a... Então, já achei, ó. É só pergunta o Z. Ó, o Z é o número de cápsulas de C. Então, nesse exercício, não está perguntando quantas cápsulas toma o A, o B e o C. Está perguntando só do C. O C é o número de cápsulas dele, eu chamei de Z. E eu achei o Z que é 90. Então, é esse item aqui, alternativa D, 90 cápsulas. Certo? Se estivesse perguntando de A e B, eu só substituiria. Subiria no sistema, acharia o Y, depois subiria no sistema, acharia o X. Mas só perguntou o C, então eu respondo o que está me perguntando. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro probleminha. Segundo probleminha, pessoal. Esse problema aqui tem uma história enorme também, vamos organizar, porque tem muita informação, mas no fim não é tanta coisa, tá? Então, vamos começar. O supermercado da rede Compre Bem, em Uberaba, gasta o dobro da energia elétrica do que o de Araxá, que também é em Minas Gerais, em Araxá. E o depósito da rede em Uberaba gasta o triplo da energia elétrica do que o de Araxá. Gente, só de ler essa frase, que está meio confusa, vamos estabelecer o que tem lá em Uberaba e o que tem lá em Araxá? Cidades de Minas Gerais? Ó, o supermercado da rede Compre Bem, em Uberaba, gasta o dobro da energia elétrica do que o de Araxá. Ou seja, tem um supermercado em Uberaba e tem um supermercado em Araxá, e ambos são da rede Compre Bem, certo? Agora vai mudar, ele fala assim, ó, e o depósito da rede, então a rede Compre Bem tem um supermercado em Uberaba e um supermercado em Araxá, e tem um depósito, que não é o supermercado, é outra coisa, é um depósito. Ó, e o depósito da rede Compre Bem em Uberaba gasta o triplo da energia elétrica do que o de Araxá. Pronto. Ah, para mim já tá claro. Então, ó, gente, essa rede Compre Bem, ela tem 4 coisas. Ela tem um supermercado em Uberaba e um supermercado em Araxá, e um depósito em Uberaba e um depósito em Araxá. Entenderam? Então, só de ler essa primeira frase, eu tenho que entender e interpretar isso. Ele não falou para mim assim claramente, olha, a rede Compre Bem possui 2 supermercados, um em Uberaba, um em Araxá.
E também possui 2 depósitos, um em Uberaba e um em Araxá. Não, ele não falou dessa maneira, mas eu lendo em língua portuguesa e usando a minha inteligência, eu já entendi que é isso que acontece. Então a rede Compre Bem tem 4 coisas, 2 depósitos e 2 supermercados. 2 supermercados, um em Uberaba e um em Araxá, e 2 depósitos, um em Uberaba e outro em Araxá. E aí ele está falando sobre quanto esses elementos aí gastam de energia elétrica, um em relação ao outro, tudo bem? Então é isso, vamos lá. Olha aqui, ó. O supermercado de Uberaba gasta o dobro de energia que o supermercado de Araxá. E o depósito de Uberaba gasta o triplo da energia que o de Araxá, certo? Então, os consumos estão assim relacionados. Um gasta o dobro, outro gasta o triplo do outro. Vamos ver o resto da historinha. Em tempos de racionamento, então economia de energia, o proprietário negociou com a concessionária seria tipo a Electro, né, a concessionária de energia elétrica, certo? O que tem a companhia, a CPFL, essas coisas. Então, em tempos de racionamento, né, o proprietário negociou com a concessionária e conseguiu uma cota mensal, quer dizer, o que ele pode gastar em um mês, de 13 mil kWh. K minúsculo, que é quilo, representa 1000, watts maiúsculo, número do watts, e hora minúsculo, tá? Não errem nessas unidades, por favor. Então, ele conseguiu, negociando com a concessionária, uma cota mensal de 13 mil kWh para o quê? A soma dos consumos dos 2 estabelecimentos de Uberaba. Quem são os 2 estabelecimentos que tem Uberaba? Supermercado e depósito. E a soma de 5 mil kWh para a soma dos consumos dos estabelecimentos de Araxá. Quem são os 2 estabelecimentos de Araxá? Supermercado e depósito. Então ele fez um acordo com a concessionária de luz e a concessionária falou para ele, você pode gastar 13 mil kW com os seus 2 estabelecimentos de Uberaba, supermercado e depósito. E você pode gastar 5 mil kW para a soma dos consumos dos supermercado e depósito de Araxá. Considerando que as cotas foram utilizadas em sua totalidade, ou seja, ele gastou tudo. Podia gastar 13 mil? Ele gastou os 13 mil. Podia gastar 5 mil? Ele gastou 5 mil. Então, considerando que as cotas foram utilizadas na sua totalidade, ele gastou toda a energia que foi combinada lá com a concessionária, a pergunta é: a soma dos consumos mensais dos 2 depósitos, não quer saber dos supermercados, deve ser igual a quantos quilowatts? Pessoal, aqui eu dei uma errada, então eu mudei a ordem, tá? O B é o 8.000 e o C é o 12.000 kW. Só que eu tinha copiado errado, então por isso que está invertido em relação a vocês copiarem. Tudo bem? Então, gente, muito difícil de interpretar, mas tem que ler do jeito que eu li. Tem que fazer do jeito que eu fiz. Pensar na situação acontecendo mesmo, ver o que tem lá, o que está acontecendo, o que cada coisa significa. Se você lê problema assim, o supermercado da rede Compre Bem, não, você não resolve, você não consegue, você tem que entender o que está acontecendo. Então eu expliquei para vocês, mas quando você está fazendo um problema sozinho, é você que vai procurando meios de entender. Não se esqueça que o problema é de matemática, mas está escrito em língua portuguesa, então nós temos que interpretar e nós conseguimos interpretar. Porque é a nossa língua, não está escrito em inglês ou russo ou em alemão. Tudo bem? Então é só se ater, ler quantas vezes for necessário para conseguir interpretar isso aqui sim. Então agora vamos traçar uma estratégia. Primeiro, tem depósito, tem supermercado. Então, eu vou separar assim, o consumo do supermercado de Uberaba. Eu não sei quanto ele consome, vou falar que ele consome X quilowatts. E o consumo do supermercado de Araxá. Eu não sei, eu poderia chamar de Y, não poderia? Mas eu tô lendo aqui direito, presta atenção, O supermercado da rede Compre Bem Uberaba, o de Uberaba, gasta o dobro da energia elétrica que o de Araxá. Então se é assim, sabe o que eu vou fazer? Vou falar que o de Araxá gasta X. E como o de Uberaba gasta o dobro, ele gasta 2x. Olha aí, tudo bem? E o depósito, E o depósito da rede em Uberaba, então,
consumo do depósito de Uberaba. E depois vai ter o consumo do depósito de Araxá. Vamos ler para ver o que eu escrevo aqui. Ó, e o depósito da rede em Uberaba gasta o triplo da energia que o de Araxá. Ah, então aqui eu vou chamar, ó, se o do supermercado eu chamei de X e 2X, como aqui é outra coisa, eu vou chamar de Y, o de Araxá. E como o depósito de Uberaba gasta o triplo, vai ser 3Y. Agora eu não posso chamar o mesmo tanto aqui, eu não posso falar que aqui é X também, gente. Porque ninguém falou que o consumo do supermercado é igual ao consumo do depósito. Não, é diferente? Então eu tenho que mudar a letra aqui, tudo bem? Então o consumo do depósito de Araxá eu vou chamar de Y, porque eu já tinha chamado aqui de X para o supermercado. E como o depósito de Uberaba gasta o triplo, é 3Y. Tudo bem? E agora, pessoal, eu vou começar então a montar o sistema. A pergunta aí diz assim, ó, vamos voltar aqui na leitura. Em tempos de racionamento, negociou com a concessionária e conseguiu uma cota mensal de 13.000 kWh para a soma dos consumos dos estabelecimentos de Uberaba. Ah, quem são os dois estabelecimentos que tem em Uberaba? O supermercado e o depósito. Então, ó, a soma do consumo de Uberaba, do supermercado de Uberaba, que é 2x, com o consumo do depósito de Uberaba, que são os dois estabelecimentos de Uberaba, 3y, isso usou a cota inteira, era 13.000 kWh. 13.000 kW. E Araxá agora, ó. E 5.000 kWh para a soma dos consumos dos dois estabelecimentos de Araxá. Quais são os estabelecimentos de Araxá? O supermercado e o depósito. Ou seja, o X mais o Y, ó, o consumo do supermercado de Araxá, mais o supermercado, o consumo do depósito de Araxá, ele podia gastar 5.000 kWh. 5.000. Então, gente, ó, esse deu um sistema somente de duas variáveis. Somente duas variáveis, ok? Não deu mais que isso. Não vou fazer nem por escalonamento, pessoal. Aqui tá muito simples, ó. É um sistema de duas variáveis, vou fazer pela regra, né, de somar os dois, multiplicar e somar. Regra da adição, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui, multiplicar por menos 2, tá? Aí o sistema vai ficar assim, ó, em cima normal, 2x mais 3y igual a 13.000. Embaixo, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, igual, menos 2 vezes 5.000, dá menos 10.000. Eu vou somar as duas linhas, ó, método da adição, tá? Aqui vai cortar, devo 2, tenho 2, 3 menos 2 dá 1y, igual, 13 menos 10.000, 13.000 menos 10.000 dá 3.000, ó. Então, eu sei que o y é 3.000, tudo bem? A pergunta é, ó, considerando, a soma dos consumos mensais dos dois depósitos. Ó, o depósito de Araxá é Y, que eu legendei. Então, esse aqui é o consumo do depósito de Araxá. Ele quer saber a soma dos consumos dos dois depósitos. Ó, o outro depósito é 3y, por isso que é bom a gente legendar, tá? Então, ó, o 3y é 3 vezes o y, que é 3.000. 3 vezes 3.000 é 9.000. O que são esses 9.000? É o consumo do depósito de Uberaba. E ele quer saber qual é a soma, ó, qual é a soma dos consumos dos dois depósitos. Então, ó, a soma dos consumos dos dois depósitos é depósito de Araxá, 3.000, mais, porque é soma, depósito de Uberaba, 9.000, ou seja, 12.000 kWh, ou seja, alternativa C. Certinho? Então, esse é mais um probleminha que nós resolvemos aqui. Agora, nós temos mais 2 problemas ainda que eu quero fazer com vocês, mas eu vou deixar para fazer em uma outra aula, ok? Então, assistam essa aula com bastante atenção, treinem aí esses exercícios e depois eu mando mais 2 antes de passar os exercícios para vocês. Beijo!